Existem enfermidades que demandam tratamento de internação hospitalar, existem enfermidades que podem ser atendidas de forma ambulatorial. Então, o caso dele é ambulatorial, porque ele tem uma enfermidade, provavelmente tem. Se ele ficar em casa, é porque ele está num regime médico ambulatorial. É o caso, por exemplo, uma pessoa com imunidade baixa, está fazendo tratamento de quimioterapia. Ela, às vezes, não precisa ficar hospitalizada, mas ela não pode ficar num ambiente prisional com outras pessoas circulando, ela tem que ficar isolada em casa. Então, existem enfermidades e enfermidades, depende, né, se a enfermidade é grave, mas, por exemplo, um paciente terminal de câncer, ele não precisa, às vezes, ficar em hospital. Ele pode ficar em casa, terminar a vida dele em casa, dependendo do tipo de tratamento que ele tiver submetido, pode ser em casa, em ambulatorial. Então, isso é que a perícia é fundamental para isso, né? Para se saber se é um tratamento que demanda hospital, se demanda ambulatório, e seja um, seja outro, se é unidade prisional. E esse é o pressuposto, que a unidade, que a penitenciária, o nosso sistema prisional não dê conta de dar essa atenção, porque ela dá conta de dar atenção em quase tudo. Normal dá. Muitas das vezes o preso de uma situação econômica precária, que é a grande maioria da massa carcerária, tem um atendimento dentro da prisão que ele talvez não tivesse em casa, dependendo do lugar da comunidade em que ele mora, dependendo da rede hospitalar que ele tem acesso, ao SUS, o que for, dependendo da cidade. Então, por exemplo, casos com questão de nefrologia, etc., parece que tem algumas unidades prisionais nossas muito bem capacitadas para tratar. E tem os hospitais vinculados. Então, essa que é a grande questão. Por isso, se você mesmo falou, e o Eugênio já adiantou, acho que o grande pedra de toque disso tudo aí vai ser a perícia oficial que vai ser feita, e não a perícia meramente baseada em laudos particulares. Então, vamos ter, a partir de agora, peritos oficiais avaliando, inclusive, os laudos particulares. É claro, eles não vão refazer todo o histórico do paciente, mas eles vão avaliar e dar um parecer se aquela unidade tem condição, se deve ser um hospital, ou se o melhor de tudo, dentro das características e carências do Estado, é que ele siga tratando, né, esse mal que ele tem, se é que tem, porque esse mal dele varia. Tem hora que não tem, que vai fazer jet ski, tem hora que aparece e fica no hospital, tem hora que desaparece e vai para motociata, né? Então, isso é que tem que ser avaliado oficialmente, eu acho. Não tenha dúvida, né? Nós estamos com um embusteiro que frauda tudo que se utiliza, né? Que apela para o vitimismo, mas, ao mesmo tempo, escancara quase que não debocha a justiça. Não dá para ser tão técnico, nem ser só tão humanista ou ser só político, né? Eu acho que tem que olhar que natureza do processo, o tempo do processo, observando todas as regras, né? E a sentença que saiu, e agora o tipo de encarceramento, eu acho que isso aí tem que guardar uma certa coerência, né? Coerência, inclusive, visando a história, visando o que está se deixando aí para a história. E o que eu levantaria mais uma vez, e passar para o Eugênio, é por que se coloca a prisão domiciliar como o melhor lugar para alguém que está enfermo. Olha, existe uma condição a mais no caso dele, que é a condição que o Lula também tinha, ex-presidente da República. Digamos assim, há essa consideração, uma consideração relativa, tá? Porque você vê, por exemplo, o Collor, ele está também cumprindo condenação, e não é pouco, é regime fechado também, e os advogados tiveram que rebolar para ele ir para o hospital. Se ele não fosse para o hospital, ele iria para o sistema prisional comum. Pode estar em cela separada? Isso é uma questão da administração penitenciária, de ver onde é que pode colocar aquele preso de forma que ele não corra riscos, né? Não seja exposto a ataques e tudo mais, porque o Estado é responsável pela integridade dos presos, né? Então, é possível, sim,
como eu falei, até a Papuda tem até condições especiais para ele, se ele for ficar preso na Papuda. Mas da mesma forma que a gente não pode, de antemão, já logo como o colega Cacai falou, de antemão já dizer que ele vai para a Papuda, não se pode também dizer de antemão que ele vai, vamos dizer, ter um regime privilegiado. Né? Isso vai depender muito, exatamente do que ele falou, do laudo técnico que vai ser apresentado, né? Das condições do sistema penitenciário. Vai lá que, de repente, as dependências especiais estejam todas ocupadas, sabe-se lá. Né? Então, isso vai depender de muita coisa. Você não pode, de antemão, dizer que vai ser assim ou assado. Eu vejo muito quando o Cacai diz que vai ser, que olhar o Bolsonaro vai para a Papuda. Eu acho que isso aqui é muito um wishful thinking do Cacai, é muito mais isso do que uma opinião técnica, né? Porque você tem que ver tecnicamente como é que se promove a execução penal. Né? E a execução penal tem suas regras próprias, e acredito que até para preservar exatamente aquela sensação clara de que não foi feita nenhum tipo de justiça seletiva em relação ao Bolsonaro, de que a justiça que lhe coube é a justiça que cabe a qualquer brasileiro que se mete naquilo que ele fez, né, que é tentar agir contra o Estado Democrático de Direito, atentar contra o Estado Democrático de Direito, que ele sofra as consequências dos seus atos, conforme prescrito em lei. É isso. Nem mais, nem menos. Ele simplesmente terá sobre si o rigor da lei. Nada mais do que isso. Tem um jornalista, Joaquim, esqueci o sobrenome dele, que está fazendo, né, ele é investigativo, está fazendo viramente, ele vem com mais dados, com mais raciocínio. Inclusive, uma coisa que, quando aconteceu, de imediato eu me pronunciei dizendo que eu nunca vi uma facada que não sai sangue. Eu já levei facada, então não tem como. Passou aqui, pega vasos, pega o que for, sai sangue. No caso dele, não. Né? Que fica sem entender, pelo menos. Né? Segundo, se queria matar, por que facada? Pô? Dá um tiro e com certeza mata. Uma facada não tem tanta certeza de morte, a não ser que seja direcionado ao coração, à jugular, mas que ali seria difícil, porque ele estava em cima de um carro. Enfim, existe vários indícios, né, para a gente colocar sob suspeição. Né? E ele falou, depois da facada, né, para o grupo dele, que ele estava eleito, agora eu estou eleito. Né? Porque já tinha toda uma estratégia de explorar, né, a sensibilidade do povo brasileiro, colocando como vítima, né, de extremista, etc. E não só isso, ele teve também... Foi levantado logo no início que ele teve a justificativa de não se submeter a debate. As fricções que ele iria sofrer um bocado ali naqueles debates que ele não foi. Porque todos os demais candidatos tinham ele como o cara a ser batido. Então ele conseguiu uma justificativa para sair fora de todos os debates eleitorais da campanha e ficou preservado numa situação de vítima. Quer dizer, do ponto de vista eleitoral, a facada foi uma dádiva, realmente, não tem dúvida disso. O que eu quero deixar, seu meu gênio, é que você consegue ligar uma estratégia de fraude dessa facada. Você não consegue ligar uma estratégia de verdade. Não consegue. Você consegue muito mais, como você falou, levantou algumas coisas, levantei outras, Eugênio outras. Você vê toda uma artimanha sobre essa facada. Então, você não consegue dizer, ter fatos, tem indícios que mostram que realmente não foi atos de um alucinado, de um inconsequente. Fala, Eugênio. Eu acho que tem vários aspectos aí para a gente levar em consideração. Essa história da facada, eu acho que vai ser uma coisa na qual a história, os historiadores vão ter que martelar muito para saber, para realmente reconstruir o que realmente aconteceu. Né?
Tem muita coisa esquisita nessa facada. Mas o fato é que Bolsonaro, seja pela facada, seja pelo pós-operatório dele, ele teve realmente outras entradas em hospital. É muito comum quando você faz cirurgia na área do abdômen, que tem, vamos dizer, que a parede do aquela colagem de tecidos, né? Aderência de tecido que precisa de um pós-operatório mais intrusivo também. Então, isso realmente ocorre de uma forma ou de outra, sendo facada, sendo uma cirurgia médica que foi para afastar algum tipo de cancro, né? Então, acredito que isso daí ainda vai rolar muito. Mas um fato é o seguinte: Bolsonaro vai para o regime fechado, isso não tem dúvida. Tá? É a questão de se saber como esse regime fechado será, vamos dizer, executado. Né? Essa é a razão dele estar conversando. Exatamente. Né? Mas uma coisa é certa: mesmo que ele fique em casa, ele não vai ter mais a liberdade de ficar fazendo conchavos políticos dentro de casa. Essa liberdade ele não terá mais, porque, como preso, cumprindo pena, ele terá direito às visitas que qualquer preso tem, que são de familiares, e nada mais. Eu acho, sobretudo, porque tem que ser um exemplo. Tá? Tem que ser um exemplo. Ele foi o mentor, o organizador, o estrategista do golpe. Tá? Além de genocida em relação à pandemia, além de ser um larápio, né, que furtou joias, né? Além da improbidade administrativa, porque usou o Estado em benefício próprio, ferindo o princípio da impessoalidade, da honestidade. Né? Então, eu acho que, havendo razões técnicas para que ele vá para regime fechado, e esse regime fechado tenha condições mínimas, até superiores a de uma casa, para ser tratado desse tipo de enfermidade que tem. Que são várias enfermidadezinhas, né? Começou com um oncologista tratando dele, e sempre dizendo que perfurou muito, foram várias camadas que foi perfurado. Eu não sei nem se vocês lembram, e se aconteceu perícia na faca. Eu não sei, estou perguntando, não sei se houve, que tipo de faca. Eu me lembro de uma época que disseram que foi faca de cozinha, faca de gente comer, cortar o bife. Né? Então, tem muitas coisas aí a ver. Por isso mesmo, a gente deixar para debaixo do tapete qualquer coisinha, isso é ruim para a história. Ruim seria duplamente, porque esse é um momento em que nós estamos lavando toda a sujeira que, desde o golpe de 1964, eles vêm cometendo. E tanto que ainda não aprenderam, que chega em 2023 vão tentar um golpe. E continuam incitando movimentos contrários à nossa democracia e ao Estado de Direito. Então, eu acho que quando olhar só para o lado humanitário e muito palpite, deve ser doméstico. Baseado em que ele vai ser? Baseado em que ele vai ser melhor tratado? Estou falando com critério de humanidade. Vai ser melhor tratado na casa dele e indo, eventualmente, ao consultório lá. E a dor de cabeça que vai dar. Ele por exemplo, está em prisão domiciliar agora, preventiva, né? E ele não está toda hora criando um caso, vem fulano, ele não para, pô. O maior crime dele foi atentado ao Estado de Direito, pô. Em que, se ele conseguisse o golpe, não era só o presidente, o vice, o ministro, cadê os 30 mil esquerdistas? Ele não ia matar?
E aí, estaríamos meu pessoal, porque ele cumpre as coisas, né? De uma forma ou de outra, ele vai cumprindo, né? Porque ele é um adepto do malthusianismo, né? Eles creem nisso aí, eles creem. Na verdade, há uma pista, né? Não é uma questão só de vamos dizer, de pitaco, há uma pista de que, pelo menos para os olhos da justiça, ele tem algum problema, porque a prisão preventiva dele, numa situação normal, seria junto com, da mesma forma como foi o general, o candidato a vice lá, que me fugiu o nome, mas foi substituída, dadas as condições dele, né, foi substituída pela prisão domiciliar cautelar, mas que não é a mesma coisa da domiciliar derivada de uma condenação. São situações diferentes. Né? Essa derivada da condenação em que a pessoa é autorizada a ficar em residência, que ela é diferente dessa prisão preventiva convertida ou substituída por domiciliar que ele fez jus, não por outra razão que não a questão de intercorrências de saúde seguidas que levou o ministro relator a entender que era suficiente. Mas, Paulo, isso não criaria um precedente para os outros também? Porque, como você lembrou, as pessoas lá já passaram dos 70, tem sempre um tipo de enfermidade. Não, mas aí é isso que eu estou dizendo. No caso dele foi diferente, porque ele é um preso provisório que tinha essa enfermidade enquanto prisão provisória. Agora, enquanto condenado, a lei diz que pode ter direito a domiciliar quem é maior de 70 em regime aberto. Quem tem problema grave de saúde em regime aberto. Quando a lei foi feita, imaginou-se que a pessoa com problema grave de saúde, terminal o que fosse, ela não poderia ir para regime domiciliar. Ou bem era tratada na unidade prisional comum, sabe-se lá como, ou bem em hospital. Mas, no caso, e aí que está, a gente falar de precedente é justamente nesse aspecto, é falar em favor dele. Porque os precedentes, todos de pessoas comuns em cumprimento de pena, é que, estando elas em situação de saúde grave, e mesmo em regime fechado ou semiaberto, autoriza-se que esse regime seja expiado, né, seja transferido para o domicílio. Se é fechado, vai ficar fechado em domicílio ou em hospital. Mas isso quem vai dizer, e esse ele não teve ainda durante o período de cautelar, de prisão processual, o que o Eugênio bem colocou, isso quem vai dizer vai ser o laudo oficial, que vai situar. E se for o caso até mesmo, a exemplo do que acontece com até hoje, com o Roberto Jefferson, que já está há anos, né, desde 2022, pelo menos, ele está em hospital. Já são 5 anos. Então, não estamos de pressupostos, né, Eugênio? Tem que lembrar também a situação. Ele tem uma enfermidade grave. Isso, tem que lembrar a situação do Genuíno. Tá? Genuíno, quando ele foi preso, ele tinha acabado de sair de uma intercorrência na sua aorta, teve que fazer teve que colocar uma aorta artificial, tirou um segmento grande da aorta, e a situação dele era extremamente delicada. E a gente, na época, juntou um laudo lá, junto ao relator, que era o ministro Joaquim Barbosa, da situação extremamente grave do Genuíno, com o laudo de um professor da UNB, que é especialista em cardiopatia grave, um cardiologista conhecido. E o Joaquim Barbosa simplesmente não quis saber. Ele preferiu pegar um burocrata da Câmara dos Deputados, que na época era presidido pelo Eduardo Cunha, né, para ele dizer, esse médico burocrata, dizer para onde se o Genuíno tinha condições de ser preso ou não. E a conclusão foi que Genuíno poderia ser muito bem atendido na Papuda. Né? E Genuíno foi para Papuda, e depois ele teve uma intercorrência lá na Papuda e teve que ser levado às pressas no HFA. Só depois, com muita insistência, se conseguiu do relator que Genuíno fosse liberado para ficar em prisão domiciliar. Né?
Então, a gente vê que até nisso existem, vamos dizer, nuances, vamos dizer, pesos e medidas, né? Porque, com certeza, a situação de Genuíno era bem mais grave do que a situação hoje do Bolsonaro, né? E não deixaram o Genuíno ir para casa, no primeiro momento. Então, isso aí também a gente vê isso daí com um certo, vamos dizer, Granum Salles. Uhum.